bem-vindo, internauta. Você está na CAS TV, assistindo o programa Sou Síndico e Agora. No tema de hoje, paisagismo. Estamos na época da primavera. Será que ainda podemos ter aquele jardim florido para o verão? Será que tudo que a gente faz dentro do condomínio está correto? A escolha das nossas plantas. Às vezes nós pagamos caro por algo que parece que morreu. Seria isso verdade? Para falar sobre esse tema e outros assuntos que podem surgir durante o programa, nós estamos aqui com a doutora Carla de Moraes Gomes, arquiteta paisagista há 19 anos, que atua em escritório próprio para hotéis, shoppings, incorporadoras e construtoras, condomínios e administradoras. Seja bem-vinda, Carla. Boa noite, obrigada. Boa noite. Carla, nós falamos em paisagismo, mas parece ser um tema banal o paisagismo, uma coisa simples. É só colocar, vamos botar lá uma graminha, coloca uma plantinha, uma Maria sem vergonha que dá flor, se ela morre depois nasce de novo, coloca aquela bico de papagaio na época do Natal que é vermelhinha e dura até o outro Natal. É isso o paisagismo? Não. Na verdade, o paisagismo tem que ser visto como um planejamento global da área externa, né? Os usos de cada área, o público que vai usar a área, se vai ter criança, se vai ter idoso, o que é para ver a vegetação adequada, ver insolação, corredor de vento, analisar o solo para ver que vegetação está adequada ou não, se precisa ser feita uma correção. É uma coisa que é vista de uma maneira banal, como você falou, mas às vezes precisa ser planejada. A gente acha que é simples, né? A plantinha bota água e vamos deixar. Pegar terra, jogar uma grama e beleza, tá pronto, né? O ideal é se planejar desde o preparo do solo, até a escolha adequada de que grama, que forração, que arbusto, que árvore, vai ter palmeira, não vai ter vento, não pode pôr bananeira que vai rasgar e queimar. Todo um planejamento para ter um efeito final harmonioso com o uso. Eu tive uma experiência, por exemplo, de a gente colocar uma CFTV, um circuito de câmeras, e por coincidência tinha uma palmeira bem no local onde a câmera ia pegar. Certo. Né? Aí o síndico virou e falou, e agora, o que fazer? Meteu o sarrafo, botou pra baixo a coitadinha da palmeira. Que loucura! Entre segurança e a palmeira, bota pra baixo a palmeira. Então, nessa hora entra um transplante, né? Um transplante. Você muda a palmeira de lugar, planeja em outro local que não vai interferir com a segurança, nem com o uso do espaço, e não mata a coitadinha, né? Poxa! Mas você falou agora da questão de preparo de solo. A gente vê que, às vezes, quando vocês vão trabalhar, vocês colocam uma série de sequências de situação de produtos, uma manta. Isso é só para impermeabilização, para você manter aquela terra úmida, para poder realmente nascer alguma coisa ou ser cultivado, ou é realmente um padrão, uma técnica? Não. Num edifício, por exemplo, o jardim costuma ter duas áreas distintas. Que geralmente é suspenso, um que é o próprio né? solo e o outro que é sobre laje. Isso, né? Exato. Quando está sobre laje, um prédio novo, a impermeabilização está adequada, está tudo pronto, né? Mas vamos supor que é uma reforma, uma intervenção no condomínio que já tem lá 5, 10 anos. Tá. Então a manta já está comprometida. A manta embaixo a manta de impermeabilização da laje. Tá, ok. Começa a dar aquelas goteiras na garagem, todo aquele problema de filtração. O certo é corrigir a manta, né? Então retira tudo. Retira a terra, desmonta o jardim por etapas, né? E vai corrigindo essa manta, dando andamento. E aí a manta tá ok, a drenagem tá testada, não tá entupida, tá funcionando bem. Porque mesmo assim tem que ter uma saída d'água, de todo jeito. Tem que ter vários pontos de saída de água com queda na laje, que conduz a água para esse... Mesmo no jardim. Essa saída, pelo jardim, vão ter vários pontos. Debaixo do jardim tem vários pontos de dreno, né? Aí você coloca argila expandida ou sinazita. Sinazita, nome bonito. Que é a argila expandida. Né? Aquelas bolinhas de argila. Bolinha, bolinha marrom. Você usa Eu falei, vaso. todo programa a gente tem uma palavra nova. Sinazita, nome bonito. Aí ou você põe no fundo do vaso, por exemplo, ou de uma floreira ou de uma jardineira, como é o caso do jardim de laje. Tá. Manta bidim, que é uma manta que segura a terra. Faz que nem um filtro de café. Okay. O pó passa água, mas o pó fica.
Então vai passar água, a terra fica. Senão a terra então é drenagem. Essa é que é a manta bidim. É a tal dessa manta bidim. Parece um feltro, né? Um feltro, exatamente. É um feltro. Tem verde, tem cinza, depende. O verde, por exemplo, ele é feito de reciclagem de garrafa PET. Ah, ok. Então ele tem uma porcentagem da PET. Então é um material que é um pouco mais caro que a cinza, mas tem um efeito ecológico da coisa, então, né? Você falou sustentável. A sustentabilidade é bonito de se falar, mas é cara. Ela aumenta o custo, mas o efeito final compensa, né? Você está preservando um ataque, um desgaste da natureza. Numa manta desse tipo... Tem pouca diferença, eu acho que compensa. Não é isso que vai pesar no orçamento. O que pesa no orçamento? Uma terra boa é cara, uma terra preparada é cara, um bom adubo é caro, uma mão de obra especializada vai ter um custo maior do que o viveirestinho ali, o chacareiro da esquina. É o Zezinho ali, aquele que faz tudo, inclusive troca até lâmpada. Ele até sabe fazer, mas ele não vai ter o conhecimento técnico que tem um profissional que tem uma formação. Ele vai saber tirar um mato, cortar uma grama, fazer uma poda. Tá. Mas ele não vai ter conhecimento para tratar um solo, para diferenciar uma planta de sol ou de sombra. Não pôr, por exemplo, um bambu com uma suculenta. O bambu ama água. A suculenta, ela toma água uma vez por mês. Então, ou o bambu vai morrer de sede, ou a suculenta vai ficar podre de água. Então, o que é misturar com o quê? Então... As duas são de sol, mas uma gosta de água e a outra não. Então, tem que ser plantas de sol que tenham o mesmo requisito de rega. Então, vamos falar... São vários assuntos dessa questão. A escolha dessas plantas, né? O paisagista, ele... só ele escolhe ou ele divide isso com o condomínio? Não, o certo é assim, você fazer uma primeira visita local, até para levantar a insolação, corredor de vento, verificar todo o posicionamento da natureza ali, o impacto, de sol, onde é sol, onde a sombra não é. E ter uma conversa com o conselho ou com o síndico do que eles esperam do jardim. Que se é um tipo jardim de vegetação? totalmente florido? É tropical, é com flor, é sem flor, vai querer pedra, ou que é uma coisa mais europeu, com pinheiros, com podas, né, com topiárias. O que eles desejam, né? Que estilo? Depois, que uso? Vai ter área de lazer? É para criança, é para adulto? Por quê? Isso daí também interfere? Isso tudo interfere no tipo de vegetação. Vai ter criança? Você não vai pôr plantas com frutinhas de veneno, com flor venenosa, com espinhos. É interessante. Eu tive um caso, por exemplo, de uma assembleia que nós estavam decidindo, eu estava como advogado nesse caso, e estavam decidindo a retirada de um cactus. Era um cactus grande, mas ele ficava entre a piscina e o playground. Quem estava andando de bicicleta não podia andar de bicicleta do lado do cactus. Né? A escolha foi meio errada. Né? Eu acho que a escolha foi não usem o espaço. Não usem o espaço. Fiquem longe. Era um alerta, né? Área proibida. Porque algum problema vai gerar, né? Tá. Então assim, você não vai pôr uma árvore que solta folhagem e folha miúda perto da piscina. Vai sujar a piscina. Né? Tá. Você não vai pôr pedrisco. Ou até mesmo ela distante, mas que tenha muito vento. Exato. Então, por isso tem que ver o corredor de vento. Tá. Você não vai trabalhar espécies de folhas de bananeira, que são vários tipos, no corredor de vento, que vai rasgar e queimar. Você vai pôr uma vegetação mais rígida, mais dura, com uma poda mais formal, que não vai ser danificada com vento. Eu vejo muito aquelas flores grandes, laranjas, ali, e depois cai no chão aquele negócio ali, vira um sabãozinho. É uma árvore, é espatódia. Aquilo vira casca de banana no chão, a pessoa escorrega. É uso inadequado para a área de passeio de pedestres. É usado o quê? Em parques, em gramado, em áreas extensas. Tá. Até porque o porte dela é grande, né? Outra coisa que tem que ter atenção no jardim de laje. O tipo de raiz que está pondo ali. Então, porque você tem aquele... Hoje em dia você tem aquele buchinho... É buchinho, né? Buchinho, tá na moda. Buchinho, que tá na moda. Aquela outra que é aquela pata de elefante, né? E tem aquela que é a antiga árvore da felicidade, cada um figos, figueira, alguma coisa parecida. Mas que me parece que esta tem uma raiz que é devastadora. Tudo que é da família do ficus, seja árvore, vários tipos de figueira, seja unha de gato, que é um tipo de ficus, a raiz vai embora e vai procurando água. Então ela vai
Ela passa a manta, ela passa tudo, ela vai entupindo. Sai lá na garagem. Existe um mito até de uma dessas, não sei qual era, mas que subiu a tubulação de água, ele subiu dentro, pela coluna do prédio. Exatamente, ela vai buscando a água, então ela vai seguindo. Então, só ela entra na tubulação, vai sair lá na tubulação da garagem. Braçaia, chiflera, ficus. Tem vários tipos que são plantas muito usadas em jardim de laje por serem baratas. Pois é, porque é fácil de você entender. Mas elas danificam, causam prejuízo. Ela cresce rápido, não se desgasta, fica, vamos dizer assim, fica com pouco água e consegue viver. Ela vai embora. Então, ela vai buscando a água, ela vai tomando conta e tomando proporção. E aí ela vai danificar a manta, vai gerar problemas na laje de filtração. É um custo barato na implantação do jardim, com um custo imensamente caro depois de reparo na infraestrutura do prédio. Internauta, já fica a primeira dica. Tem que realmente ter um planejamento também para jardins. Agora, quando você enfrenta um condomínio que não sabe o que vai ter, mas quer fazer concorrência, o que você indica para um condomínio desse? Existe um projeto que você pode levar? Então, por exemplo, você poderia ser contratada como uma projetista de um jardim, né, de paisagismo, e aí leva-se para execução em outras empresas. Sim. Existe isso no mercado? Isso não é feito por regra geral, mas é o certo. Porque se você pegar 3 cotações diferentes, com projetos diferentes, você não tem como comparar. Exato. Aí geralmente a escolha é pelo mais barato, que não necessariamente foi bem planejado e será bem implantado da maneira correta no local. Então o certo é ter uma base, e em cima dessa base, com porte, quantificação, tudo especificado, abre-se uma concorrência que tem que seguir aquilo. Aí é justo. Porque eu, por exemplo, estive numa feira, a de Olambra, né, última, que não vi nada de excepcional. Eu esperava de uma feira mesmo. Na verdade, ali hoje é um festival. Né? Olambra é um festival. Mas passando pelaquela supermercado de plantas que eles têm, é uma variedade tremenda. E muito semelhante uma coisa da outra, com a mudança só de para o leigo, parece uma mudança só de preço. Né? Não sei as consequências disso. Assim, vamos dar um exemplo. Então, uma salária de 50 centímetros. Eu vejo o síndico indo num lugar desse, acha tudo maravilhoso. Mas sabe o que é o que, né? E compra, depois chega em São Paulo, compra, vai anunciar a GESP, ali que todo mundo conhece, vai de madrugada, compra um monte, manda o Zezinho plantar. Então daí ele vai plantar sol na sombra. O que gosta de água com o que não gosta, porque não sabe. Fica até bonito, visualmente fica bonito. Porque não é só a harmonia visual, isso é fundamental, lógico. O efeito final tem que ser agradável, né? Porque a decoração da edificação é o quê? É o jardim, é o acabamento, né? Senão não adianta um prédio, uma casa linda, um gramadinho pobre. Né? É o complemento. Então ele tem que ter um efeito final visual ótimo, mas ele tem que ser funcional. Então, assim, você tem que pensar no projeto. Qual o grau de dificuldade de manutenção você quer ter? Então você já pensa no final da história. Porque isso gera o custo da tua manutenção. Porque quando a gente fala em paisagismo, a gente fala em coisas caras. Sim. Né? A gente fala jardim formado, principalmente, né, de pote já em formação, é mais caro que do você que já um pega pequeno. Pega a planta pronta, bonita. E é outro erro na concorrência, uma azaleia de 50 centímetros. Sim, mas é um galho, ou é uma toceira, ou é uma muda? Entendo. São preços diferentes. Então, para comparar, você tem que falar, é uma muda, diâmetro de 30, altura de 50. Todo mundo cota igual. Você não vai vir um cara depois com uma caixinha, com 10 mudinhas com um galinho de 50 centímetros. E o canteiro é desse tamanho, mas só tem 10, porque eram mudas, e ele traz galinhos. Né? E um síndico não tem essa noção para saber. Não tem. Por isso que ele tem que ter muito cuidado na hora dessa concorrência. Né? Porque a diferença do preço está no porte, na formação e na qualidade da planta. Uma planta de má qualidade não vai pegar, ele vai ter perda, vai ter reposição. Então, até mesmo no CEAGESP é difícil a gente ir sozinho. Porque lá se vende de tudo, creio eu. Sim, se vende de tudo, de porte, de qualidade, de tudo. Uma árvore, por exemplo, descarregada do caminhão que bateu no chão, pode ter trincado o torrão. Eu não vou comprar, porque eu sei que o risco de perda é grande. Mas se você chegar lá, você não sabe disso, sabe? Acha ela bonita, Você vai ver lá aquilo lá, não, é a terra que tá soltinha, desamarrou, aí você vai comprar e provavelmente vai morrer. Depois você vai ter que comprar outra dele. Essa questão de morrer a planta.
Quando vocês, vou falar vocês como profissionais que mexem com o jardim, com paisagismo, vocês colocam a grama, pro leigo, naquele primeiro mês ela morreu. Porque ela fica sentida, né? Ela fica toda amarelinha. Só não fica amarelinha a grama, que eu amo, que é a grama preta, que não dá trabalho, que ela cresce sozinha. Vai embora. Vai embora, ninguém precisa pisar. Ninguém pisa, mas também ninguém cuida. Porque ela vive sozinha. Agora o resto das gramas, do gramado, é impressionante. Você pensa que morreu. Às vezes com cara de queimada mesmo. Com cara de queimada. Principalmente nessa época do ano. Porque ela foi extraída de um local, né? A placa foi cortada. Eu já tive, por exemplo, um caso de uma paisagista tal, foi processada por causa disso. Né? E morreu a grama, não, né? Não, creio que não, né? Até na época o juiz conhecia mais de grama do que eu e a própria paisagista estava ali falando que ele tinha vivido uma situação semelhante. Mas é uma situação que acontece. Mas acontece. Tudo que é transplantado, sente. Você vai transplantar uma árvore de porte, é um ser vivo. Você vai fazer uma poda enorme, ela vai chegar lá cheia de galho, vai ter um tempo para ela brotar e formar uma nova copa. A grama é idem, eles vão lá, cortam a placa, né? Você vai preparar um terreno adequado, nivelado, tratado, vai espalhar essa placa, vai jogar uma terra por cima e muita água, que ela vai sentir e vai ficar verde. O que não pode é faltar água. Água? Rega diária no primeiro mês. Em grama, por exemplo. Para ela verdejar quanto mais rápido for. E depois que ela enraizou, 40, 50 dias depois, tá bacana, aí você libera para um pisoteio e pensa numa adubação à base de ureia para estimular o verde. Né? Mas a adubação só entra após enraizamento de qualquer planta. Antes você mata e queima, mata. O adubo. O adubo. Não pode. Enquanto a planta não está enraizada, você não pode adubar. Você prepara a terra com adubo orgânico. E como é que a gente sabe que ela está enraizada? É quando ela começa a despontar a naturalidade exatamente, dela. porque ela, por exemplo, uma árvore, daqui 60 dias ela está firme, está enraizada. Né? O gramado, 30 a 40 dias, nessa época que chove, primavera, verão, ela está enraizada. A placa tá, você puxa a placa, ela está presa já na terra. Tá, entendi. Né? Então você ali pode começar a entrar com um alimento, que é o adubo, para dar força e agilizar o processo. O adubo é aquelas numerações que a gente compra, 10, 20, 30, lá, 10, 10, 10, então, 20, 20, 20. Esses são os mais comerciais, né? Vem de qualquer cantinho. Todo mundo compra 10, 10, 10. É o Coringa, todo mundo põe 10, 10, 10 em tudo. Né? É um adubo que tem sua função e é barato. Tá. Mas nós não usamos, está em desuso para os profissionais. Por quê? Ele é um adubo que contamina o solo e, consequentemente, o lençol freático, né? Porque você joga uma grande quantidade, rega, ele logo dissolve e se perde no solo. A terra aproveita muito pouco dele, 15, 20%. Porém, ele fica o resto é perdido. Aí ele vai embora, né? Porque a terra não tem condição de absorver tudo de uma vez. E mesmo aquela manta vidinha, ela deixa passar. Vai embora com a água, com a chuva, com a rega. Agora, se você usar um adubo biodegradável, que é mais caro, depende do local, 3, 4 vezes mais caro, mas que leva meses para se dissolver no solo. Então ele é 100% aproveitado. Ele não é líquido? Não, ele é um granulado, bolinhas, que vão se dissolvendo aos poucos com rega e chuva. Então você regar o jardim a cada mas não fica visível? Fica um pouco visível, você mistura com a terra. Tá. No fim ele vai sumindo na terra misturado, né? Mas você vai adubar a cada 6 meses com um custo maior do que a cada 3 com um custo menor. E você está poupando uma poluição no teu solo, no teu lençol freático. Você está contribuindo com o planeta. Tudo tem um custo, cada um contribuindo um pouco, né? O efeito final é melhor. Né? Agora nós falamos de árvores. Está na moda a questão de árvore frutífera. Sim. Como que a gente lida com a moda e o interesse do condomínio? Porque às vezes você falou, não vamos colocar aqui porque aqui é uma área de passagem, pode cair uma planta, a planta escorrega, a folha vai escorregar, ou é uma árvore com folhagem pequena, está próximo da piscina, etc. Mas como que eu vou lidar com esse interesse modista? E às vezes que os próprios colegas seguem. Sim. Né? Aparece lá na Casa Cláudia, você também já apareceu algumas vezes. Aparece lá nas feiras, por exemplo, sim, de decoração.
E o síndico acha isso, vou botar isso lá. É totalmente viável, desde que haja espaço, né? Porque você tem que pensar nela no porte adulto formado, para até planejar o espaçamento entre as árvores, né? O tipo de folhagem, sim, né? Por sujeira. E, por exemplo, uma romã, que vai ter espinho. Tá. Você não vai pôr próximo de área de criança. Uma mora que a fruta cai em mancha, você põe no gramado, não numa área de piso. Né? Aquela que solta cheiro. Que agora se liga a televisão e fala, faz jardim cheiroso lá. Ah, sim, aromas. Aromas. É. Você vai colocar um canteiro de lavanda, que vai te dar o cheirinho. Sim, mas você vai colocar isso embaixo de uma janela? Então, dependendo do cheiro, você não pode. Por exemplo, uma dama da noite, um jasmim italiano, você não vai pôr perto da janela do quarto, você não dorme. Né? O cheiro. Você pega aquela do primeiro e do segundo andar que vão querer te matar. Então, assim, você tem que ter critério na escolha de cheiros e de, né, perto de áreas de descanso. Né? Agora, a fruta é possível, é só você saber planejar, ver o sol, tem planta que é mais de sol, meia sombra. Tudo é planejamento, né? Depende muito da área que você tem. E como que eu faço quando essa planta... Eu, por exemplo, agora vou falar particularmente. Eu sou um dos prédios que eu sou síndico tem na rua, a síndica anterior plantou uma jaca. Essa bendita árvore dá jaca. Sim. E dá jaca doce. Delícia. E dá jaca doce. Só que o problema é que esta jaca cai na calçada, já quase pegou uma senhora de idade. Sim. Eu já fui na subprefeitura, já fui nos bombeiros, pedi escada emprestada para tirar a jaquinha pequenininha, para não deixar crescer. Sim, lógico, formar. Eu sou o carrasco. Porque ninguém quer podar. Não pode fazer poda sem autorização? Não posso fazer poda sem autorização. Essa jaca nasce, fica grande. Eu já coloquei uma placa para os carros não pararem embaixo da jaqueira. Eu coloquei a placa, olhe para cima, é uma jaca. Né? Para a pessoa não parar o carro ali, eu não ser o responsabilizado. Não ser responsabilizado. Agora, como que eu faço? Não eu, outras plantas também, outras árvores às vezes, que podem estar com problemas. A prefeitura, chama a prefeitura, o bombeiro falou pra mim, você só me chama se a jaca cair na cabeça de alguém. Exato, é prefeitura isso, né? O máximo que você pode conseguir se tiver uma fiação é eletropaulo, eles vêm rapidinho. Você sabe o que eu faço? A hora que tá passando um caminhão, olha pra cima, eu falo, pode parar, pode pegar. Aí ele sobe na caçamba e vai tirando as jacas. Faz uma colheita. Faz uma colheita. Porque sem autorização da prefeitura você não pode fazer poda nenhuma, né? Foi uma falta de planejamento, né? Porque jaqueira é uma árvore imensa pra estar numa calçada, né? Uma falta de noção toda. A raiz não me causa problema. A raiz mas vai causar, porque com o tempo causa também. Ela causa também? Porque ela vai expandindo, né? Porque fica imenso uma jaqueira. É uma coisa assim... Não, eu falo... Fora de proporção com uma calçada. É sem noção a pessoa que plantou. Em Moema, tinha uma na lateral de um dos meus clientes. E dava frutos imensos também. Depois de muita briga, muita solicitação com o Eletropaulo, porque tinha fiação. Tá. E com a prefeitura, depois de anos, conseguiram tirar a jaqueira. Tiveram que plantar uma outra árvore no lugar, lógico, né? Compensação. A minha subprefeitura não quis, eu já falei pra ela que eu planto 2, 3, 4. Mas são anos pra conseguir, porque você vai documentando, vai mostrando, tem que mostrar que tá estourando calçada, afetando fiação, causando danos. Que é um outro condomínio que ele tem um pinheiro, que ele está no 7º andar do prédio, esse pinheiro. Não sei o tipo de pinheiro, é um pinheiro bem alto, compridão. Tipo cipreste, deve ser. E eu chamei a prefeitura, fiz tudo que a legislação pede. O requerimento passado por uma assembleia, com uma aprovação unânime, para podar este pinheiro. Para não deixar ele crescer mais. Porque na hora que chove com vento, é um prédio no alto do morro, ele vai quase até o nível do 2º, 3º andar. Quando chove e venta muito. A arquiteta que foi lá, da prefeitura, virou e falou, não, o pinheiro já é um pinheiro adulto, ele não cresce mais. Eu falei, é só na casa dela que não cresce mais. Estava no 5º andar quando ela falou isso. Hoje está no 7º. É porque não sabe nem qual é a espécie nem o porte final, né? É que assim, pinheiro não aceita poda. É que nem árvore, né? Então,
talvez ela tenha se expressado erroneamente, vamos pensar. Então ele teria que ser retirado mesmo, que com esse porte nem transplante mais dá para fazer. Pois é. E se ele tá na laje, ele daqui a pouco vai dar problemas. Não, me parece que ele não tá. Ele tá, no espaço, ele tá no espaço já da terra e, por sorte, não tá pegando nem a tubulação de calçada, nem a tubulação do prédio. Ele tá numa área neutra, então a raiz dele tá indo para baixo e tá indo embora. Então agora é só esperar ele perder a vida. Ótimo, que maravilha. Obrigado, cara. Obrigado. Olha, chegaram algumas perguntas aqui. A Samara, de São Paulo. Que ideia fantástica falar sobre paisagismo. Qual a decoração ideal para as festas de final de ano nos prédios? Acho isso um tema importante para abordar, relacionando a situação de gasto de energia. Aí eu já incluo aqui uma outra questão. Vamos colocar aquelas coisinhas de LED, tubinhos de LED, né? Em volta da planta inteira. Não mata, porque aquele tubinho é quente pra burro. Aquilo judia da planta, né? Eu particularmente sou contra. Eu acho que você pode ter outros artifícios, né? Põe uma iluminação no muro, na grade. Ilumina a própria marca planta, entrada, né? Troca a lâmpada do jardim, né? Pra Bota cores tá? no Natal. Faz uma decoração com flores vermelhas, ou então um Natal branco e vermelho, com coisas que fiquem no jardim, né? Que tenham um outro uso, que não fique aquele gasto específico de 20 dias de Natal e acabou, né? Eu acho que tem que pensar nisso no custo do condomínio. Porque né? quando a gente fala no jardim com flores, tem algumas pessoas que viram e falam, coloca aí a Maria Sem Vergonha, que ela nasce, morre, vai dar flor aí o tempo todo. Mas de repente essa Maria Sem Vergonha, ela vai crescendo e fica horrível, né? Vai ficando esgalhada, feia. Fica uma coisa feia. O que a gente poderia colocar para a festa de final de ano? Tem alguma tendência de planta agora para a festa? Então, é uma coisa muito particular, né? De cada condomínio De cada decidir. condomínio, porque envolve cores. Tá. Tem gente que acha que Natal tem que ser vermelho, então são as peças vermelhas geralmente caem no famoso bico de papagaio. Depois fica verde. Eu gosto dele branco, por exemplo. Tá. Eu uso fazer ele no branco, eu acho que fica mais suave. E aí você dá um laço vermelho, dourado, põe umas bolas. Você cria outras situações mais criativas e que sai do arroz e feijão, né? Daquele monte de fileirinha de vasinho de vermelhinho. Trabalha a fachada do prédio bonita, dessa uma iluminação bacana, não sacrifica a planta. Tá, né? Ficou aí, Samara, a sua dica. A Bruna, de Guarulhos. Boa noite. Existem plantas que são venenosas. Como impedir que meu condomínio não adote o uso dessas plantas? Então, isso é uma questão de ver o que existe e pesquisar, né? Primeiro tem que saber quais são quais são as plantas. A espatódia é uma árvore venenosa. A ardísia é uma... A espatódia é aquela... É a árvore da flor laranja. Da flor laranja. Por isso que o passarinho não vai nela? Não vai nela, porque tudo que passarinho não gosta é venenoso. Entendi. É só você observar, a natureza mesmo mostra, né? Tem um arbustinho de frutinhas vermelhas, que chama ardísia, também é venenoso. Aquela comigo ninguém pode, então? Comigo ninguém pode... É folhagem. É só folhagem. É folhagem, ela é que nem uma jiba, é uma trepadeira. Mas também dizem que é venenosa, né? Não sei se é ninguém mito vai pegar, né? O problema de veneno, eu acho que é flor e fruto, porque a criança fica atraída pela cor. Entendi. Então aí que tem que ter muito cuidado, né? Outras coisas, planta de leitinho, sabe que a gente gosta de folhar que sai aquele leitinho? Sei, tem até uma vermelhinha, que é uma vermelhinha também, que quando você vai podar ela... Sai o leitinho. Sai o leite. Por exemplo, coroa de Cristo. Isso né? também é outra. Tudo que tem leite é venenoso. Porque aquilo é ácido, pode queimar a pele. Ok. Então, assim, tem que ter uma análise do local e verificar o que é adequado ou não. Né? Porque Após várias isso, possibilidades. tentar falar com o seu síndico e conselho. Solicitar a retirada, né? Para solicitar a retirada. Verificar onde que ele está instalado, de repente está num lugar que ninguém mexe. Também, né? Exato. Agora, fazer esse tipo de planta também num lugar onde vai animais, que está na moda também. Sabe outra coisa que é legal no condomínio fazer? E geralmente de alto padrão fazem, mas é uma coisa que dá pra qualquer um fazer. Banheiro de cachorro no jardim. Como faz é um isso? cercadinho, né? A gente recorta um quadrado ali de 1 por 1 no gramado, na área que esteja no mesmo nível do piso. Tá. Você coloca uma gradezinha e joga uma areia. O cachorro só vai fazer ali, não faz pelo jardim inteiro. Aí você educa os moradores que não querem levar o cachorro na rua, vai levar naquela areinha, vai lá, recolhe o lixinho e não fica aquele jardim premiado.
E você consegue tirar essa areia, sim, é higiênico, etc, né? Você consegue trocar. Exato. Então é uma maneira de você outra educar moradores dica. e animais domésticos. Né? Os animais eles façam mal educados, mas o morador tem que tocar, não é? Perfeito. E tá ter um certo. uso limpo da área comum, higiene. Né? Então, as ideias de plantas venenosas, falar com o seu síndico e conselho. Mas numa boa, eu acho que planta não dá pra brigar, tem que também Não, falar. tem que expor, pedir para verificar que às vezes a pessoa nem sabe que é venenosa. Ok. Não é? Pede para quem cuida do jardim analisar. Tem alguma coisa que possa apresentar risco de veneno, de ter um leite ácido, né? Eduardo, de Guarulhos também, moro em um prédio de 4 andares. A minha vizinha distribuiu vários vasos no meu andar. Visualmente parece uma bagunça. Como devo proceder para organizar isso sem ferir os sentimentos dela? Agora ele pegou. Ui, isso é muito delicado. No final foi difícil. É. Essa questão a gente pode abordar também. Muitas pessoas colocam, vou até, Eduardo, pegar da sua pergunta e passar para frente. Você tem a questão de colocar vasos nas áreas comuns, né? Que eu não acho muito agradável, porque é uma área comum. Tá? E na varanda você encher de mato. Né? Quando não tem uma programação. Sim. Porque naquela varanda também tem que ter uma programação, inclusive, creio eu, de peso. Exatamente, essa é a parte mais importante. A carga na laje, para o que ela foi preparada. Exato. Para não gerar um Porque movimento. geralmente a varanda é uma laje, aqui está a Uma laje laje do em prédio, é uma laje em cima da outra. É né? uma laje em balanço, né? Uma laje em Tá, balanço, tá inclusive. pendurado ali. É. Então assim, aquela ferragem foi calculada por uma sobrecarga X. Tá. Que prevê um vaso, um mobiliário, um uso de pessoas ocupando espaço. Você não Agora, quando pode você faz ali ultrapassar aquilo. a Mata Atlântica da Se natureza... você começa a pôr vaso pesado de cimento, com muita terra, com planta de porte, e isso pode gerar um problema, né? A longo prazo. Hoje Gera em dia- trinca, porque movimenta. Hoje em dia você tem alguns vasos que parecem pesados, são até de plástico, né? São de fibra, de vidro, de são fibra, leves, plástico, sim. são leves. E são meio... eu apelidei eles de meio vaso. Aham. Que você parece que ele é alto desse tamanho, mas é só isso daqui que você usa. Você coloca vaso dentro de vaso, né? Vira um cachepô, né? A gente chama cachepô. Isso. Como também um vaso, você pode também não ter uma camada maior de sinazita embaixo para aliviar o peso da terra, Ok. para compensar. Mas o importante num terraço é você ter o planejamento do uso do espaço. Você vai querer ter um acesso para olhar a vista, tomar um ar, pôr uma cadeira. Então assim, não é tudo que você ganha de plantinha se começar a acumular, vira uma bagunça, que daí não tem efeito nem de ser agradável, nem de ter uso, né? Então filtra o que você gosta, o que você quer ter naquele terraço. Um dos apartamentos que eu morei é um exemplo meu de não planejamento. Né? Achei bonito, tinha na janela tinha um espaço para você colocar algumas plantinhas. Sim. Já era próprio do prédio. Uma jardineira. Uma jardineira. Uhum. Ah, não teve dúvida. Eu lotei aquilo de mudinha. Ah, não deu 2 meses, aquilo lá virou uma toceira. Uma coisa horrível. Eu creio que o Eduardo está nesse aspecto aqui. Virou uma coisa medonha. Floreira. Você tem um espaçamento de plantio que varia de espécie para espécie. Tá. Então, 5, 10 centímetros. Você tem que seguir aquilo porque aquilo é o que dá espaço quando ela ficar adulta e formar, ter espaço para aquilo se formar. Se você planta junto, Aprendi na marca. aquilo se multiplica de uma maneira que vira uma Exatamente, loucura, né? Vira uma exatamente. mata num trechinho de terra. Por isso, tanto vaso quanto vegetação tem que ter critério. Você vai compra uma mudinha assim, mirradinha e põe num vaso. Só que aquilo depois vai virar um monstro de grande. Aquilo vai caber no terraço? Ou pegar Qual é o pote final daquela planta? Ou pegar aquelas plantas que choram para fora, né? Que eu não sei o nome técnico. Que elas... Pendente. É pendente. E vai até lá para baixo, né? Pega na janela do vizinho. Então, lá uma de coisa que baixo. é bonita, quando o prédio é planejado e tem floreiras, você criar uma única espécie que vai caindo em todos os andares, depois vai mantendo podadinha, fica bonito, ornamenta a fachada. Mas tem que ter planejamento. Mas é um acordo entre... Porque às vezes a construtora entrega assim, né? Perfeito. Por exemplo, teve um planejamento da obra total, Ok. né? Aí tudo bem, daí às vezes um muda, outro não muda, aí é critério do síndico permitir a mudança do padrão ou não. Mas planejado, fica bonito você ter uma cortina verde, amenizando, né,
a muralha de concreto. Só para finalizar a questão do Eduardo. Eduardo, agora falando um pouco mais sério, a questão de vaso em área comum, ainda que você possa concordar e até que seja organizado, que não fosse uma bagunça, ele não é muito bem-vindo porque é uma área comum e rota de fuga. Vamos pensar que a vida é um direito que ninguém pode bloquear. Inclusive a própria moradora, ela está com um problema de rota de fuga do próprio apartamento dela, porque a fuga é você entrar para socorrer e ela sair de emergência. Você colocar um vaso lá naquele corredor, parece que é simples, mas não é. Você está em Guarulhos, da mesma forma, é o estado de São Paulo, você tem o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros que não permite a legislação de bombeiros você ter vasos nessas rotas de fuga que são os corredores. Tá? A Lívia Vasconcelos, aqui de São Paulo. Curto muito esse programa. Obrigado, Lívia. E hoje, ainda mais. Olha só. Pois estou no último ano de arquitetura e urbanismo. Agora vai ser sua colega. Na sua opinião, qual seria a especialização mais lucrativa? Seria trabalhar com condomínios? Eu vou deixar a Carla responder, porque eu acho que é para ela. Então, lucrativo é complicado. Condomínios não. Porque condomínio todo mundo acha bonito, mas acha caro. Condomínio, a pessoa esmaga, é aquele orçamento apertado, né? Complicado, assim, para ganhar uma margem maior é cliente residencial. Tá. Fazer casas, principalmente de médio a alto padrão, né? Fazer chácaras, fazer fazendas, tudo que é particular te dá um rendimento melhor. Administradoras, incorporadoras, elas têm uma meta, né? Um custo. Você não pode passar. Quanto menos, melhor. Quando você vai falar em construtora, ela tem um orçamento, passa para você o orçamento. Não passa projeto, passa o orçamento. Eles te dão um projeto e assim, desmagam no orçamento, né? Porque o paisagismo é a última etapa de toda a obra. Acabou o dinheiro. A fundação é que mais se dá bem, que é o primeiro, né? É por isso que a primeira coisa das primeiras reuniões, quando a gente vai falar sobre paisagismo, é trocar. Porque geralmente o que colocaram lá foi de qualidade assim. A terra do construtor é uma loucura, né? Porque é a mais barata. Adubo tem que passar correndo, porque é caro. Então, assim, trabalhar com cliente comercial, administradoras e incorporadoras, é para ter volume de trabalho. Tá. É aquele que você ganha menos, mas você consegue ter vários pingados, né? Agora, para ter um ganho grande, um dinheiro bom, imediato, é ter uma boa clientela residencial. E que não é tão fácil assim, né? Você tem que mas você tem que fazer o teu nome também. Mas é a tua meta, exato. Lívia, tá aí a resposta para você. A Andréia, de Diadema. Acho super importante falar sobre esse assunto, pois moro em um lugar bonito, nos traz bem-estar. Na minha opinião, não precisa muita coisa para deixar nosso ambiente assim. Basta ter conhecimento de decoração. Existem cursos por internet sobre o assunto, paisagismo, por exemplo? Existem. Mas assim, o paisagista tem que vivenciar, né? Você tem que ter contato com a coisa, com a planta. O bom gosto ajuda. Aprender. Então assim, na internet é tudo muito teórico. Vai te dar uma base? Vai. Mas você tem que ter experiência, você tem que ter um estágio, você tem que fazer um curso, por exemplo, do Manequim Lopes, do Parque do Ibirapuera, que vai te ensinar como cultivar, como mexer a terra, você vai lidar com a coisa, né? E eu acho isso muito importante. Então você chega com uma teoria que nem engenheiro. Vai chegar numa obra com a teoria, vai fazer o quê? Né? Tem que estar lá com o pé na terra. Você tem que estar ali, saber como é que aquela teoria é aplicada, porque nem sempre é daquela maneira tão teórica, né? Na prática a coisa se transforma um pouco. Então tem, mas é uma base. Não dá para sair formado de lá. Falando de base de internet, a gente verifica, principalmente na internet, as tendências de paisagismo e o como fazer. Muitas vezes, como você está falando, a teoria. A tal da parede verde ou até os tetos ecológicos que são colocados. Eu estou com uma obra que foi feita na laje de cobertura, uma churrasqueira, e a dúvida ficou, fazer ou não um jardim. Aí decidiu-se fazer um jardim seco, né, do tipo japonês, com vasos. Para não prejudicar a impermeabilização, ainda que ela tenha a manta recém-feita, mas para não correr o risco. Certo. Mas essa tendência do sustentável, do parede verde,
aparece em tudo quanto é jornal. Muito usado na Europa, né? É muito usado na Europa? Trazem para o Brasil, dá certo? Então, o clima é outro, né? Aqui a gente E está dá no pra fazer trópico, aqui? né? A umidade é diferente. Então, assim, tudo que é sobrelagem, você tem que ter o cuidado na aplicação do material e gera uma manutenção, né? Porque a impermeabilização tem uma vida útil. Tá. Então, você tem que ter sempre esse cuidado. Mas o efeito é muito mais agradável, visual. Você vê um monte E dá para falar mais ou menos do assim, que como telha, como que faz uma né? parede verde? Assim? A parede verde você pode montar de várias formas. Você pode revestir com fibra de coco, que não se usa mais o xaxim, Tá. né? Proibida a extração. Então você forma com fibra de coco e cobre com plantas, seja de sol ou sombra. Na sombra você vai trabalhar mais uma renda, uma samambaia, bromélias de sombra, orquídeas. No sol você vai trabalhar eras, bromélias de sol, né? Vai ser uma vegetação mais... que vai pedir até mais água. Ou você pode fazer um E quadro de essa bambu. questão de água, tem agora as irrigações, né? Tem Você uma não se cânula que você preocupa passa, tanto. pode programar. Mas precisa ver se na área, por exemplo, se é um terraço, como que é isso para passar uma umidade pro teu vizinho, Entendi. né? A parede está preparada para isso? Porque vai gerar uma umidade, né? Você vai deixar, você brinca, né? Olha, eu tenho a parede verde, eu nem me preocupo em regar. Tem toda a programação, mas está úmido aquele... Então tem que manter úmida a placa para que a raiz da planta puxe a umidade da placa. Tá. Então como que é isso atrás? Como que é essa parede? É um muro externo? Não é? Tá preparado? Não tá? Então vamos montar um quadro com placas de bambu, que daí o bambu isola isso da parede e você faz um quadro Deixa um bonito. espaço pra você porque daí trabalhar. assim, esse vaso vai estar encaixado numa placa de bambu. Tá. Então entre o vaso e a parede tem essa placa de bambu, que não vai absorver a umidade. Então daí é mais seguro para trabalhar paredes internas, ou que tem comunicação com o vizinho. Porque é diferente da placa de coco que absorve tudo. Então né? nem tudo que é bonito a gente consegue colocar em uso. Por isso tem que olhar o local, analisar e planejar. Planejamento é fundamental, sempre, né? Você pode ter os tijolos, os blocos que são próprios para fazer o muro e depois você planta nesses blocos. Mas por trás tem que ter uma parede impermeabilizada, assentar esse bloco, ver a forma que você quer, que vegetação vai pôr, é sol ou sombra também. Hoje Tudo tem que tem estudar. uma pequena tendência de você utilizar móveis antigos como sendo objeto para nascer, de base, né? É bonito, eu acho até que fica interessante, mas também não é qualquer móvel que você vai colocar. Não, então, tudo é critério, né? Qual é o porte do móvel, que vegetação você vai pôr e onde vai ficar isso, né? Tudo tem que ter proporção, né? Um tronco velho, seco, que você quer transformar numa base para fazer um movimento com plantas. É lindo, mas aonde e como? Essa madeira está tratada quando apodrecer? Porque senão... Porque vai ter rega, vai ter, né, um desgaste. Tá tratada? Tem que ser, tem que tomar cuidado. Esse tratado, você fala, passar um impermeabilizante nela? Tem que tratar a madeira para depois não ter cupim, Ok. né? Não apodrecer, não dar broca, não dar vegetação. Tem como, vai estar Porque exposta a a terra sol, chuva. Porque a terra e vai estar também morta, a traz madeira está alguns... morta, né? A terra traz alguns bichinhos. Sim, também, a terra vai estar morta. A terra pode vir com cupim, por exemplo. O cuidado que tem que ter com terra. Terra barata, você tem que ter cuidado. O que está nessa terra? De onde veio? Né? Perfeito. Então, assim, por isso que eu digo, muito cuidado com o que é barato, porque às vezes barato vai virar um prejuízo muito grande. Compre uma coisa média, não precisa ser o mais caro. Mas tenta ter uma média para ter benefício. O custo-benefício tem que ser analisado. Agora a gente falou bastante de planejamento. Eu faço todo o planejamento. Faço tudo bonitinho. Aí tem a tia Cotinha, que é geralmente oriental, às vezes, né? Que gosta de mexer com planta. Então ela vem com o terrário dela de garrafa PET e quer utilizar um pedacinho do meu jardim, todo planejado. Como você vai lidar com isso? Então, eu acho que assim, Cara, são é regras, né? difícil. Regras. O jardim é área comum. Não pode ser cedido um Mas só ela, ou a outro, educação nem né? sai de casa. Eu tô falando casos que existem. Não, eu sei tá? que existe. Você acha de tudo no jardim de condomínio. E ninguém O pode próprio senador, às mexer. vezes, vai lá e planta uma sementinha ali na sua Da pé, terra não sei o que, dela. no meio. Exatamente. Né? Então, assim,
Aí é muito do conselho, da administração do condomínio de estipular regras, né? Porque vocês também Toda podem intervenção planejar, tem que passar por uma aprovação. mas vocês podem planejar um espaço para que a coletividade venha. Eu já tive um Sim, condomínio, isso que por tem que ter exemplo, a base, né? que tinha uma horta de Comunitária. cheiro, né? Sim. Uma horta comunitária, não é de cheiro que eu falo, como que é? De temperos. Tá. Temperos verdes. Uhum. Mas era do condomínio, o condomínio cuidava disso, então ele tinha toda a área verde e tinha esse espaço que quem quisesse ia lá retirava. Ele só Aí é mantinha. bacana, mas é uma área que Mantinha. foi determinada para esse uso. Por isso que é importante, aquilo que eu falei nisso, a troca com o condomínio, com o conselho. O que vocês querem do jardim? O uso das áreas, né? Ou então assim, não quero um uso específico, mas eu quero ter aromas. Então você faz um jardim aromático. Vai ter ervas, vai ter flores, vai ter frutas. Só que assim, é intocável. É poda de manutenção, mas não é de uso da coletividade. Entendi. Então tem que ser tudo muito especificado, né? Mas dá para fazer alguma coisa também com o uso? Dá, planejando. Por isso que tem que ter muito claro o critério. Qual é o uso do jardim? Olha, nessa lateral dá para implantar uma horta? Dá. É para colheita, é para uso ou é só ornamental? Não é para uso. Então daí você planeja o espaço adequado para ter esse uso. E o morador sabe que é ali que ele vai poder mexer. Ela tem essa que vai ter rotatividade. reposição de mudas. E o condomínio vai ter a previsão deste custo. Porque isso vai gerar um custo, né? Falando agora da questão tempo. Nós acabamos de sair do inverno, entramos na primavera. Te pergunto, quem não cuidou? Geralmente se cuida no inverno do jardim. Você prepara o jardim para a primavera. Para a primavera, para o verão estar florido também, se manter, ou verde, com um verde mais adequado. Quem não conseguiu fazer isso, ou nem sabia que tinha que fazer isso no inverno? Não, sempre é tempo, porque o jardim você tem que adubar, regar o ano inteiro, né? No inverno, mas não dá para não tem tanto sol, tá. Mas a umidade é baixa, você tem que cuidar de rega. Mais do que no verão, que tem sol, mas tem chuva. Ok. Né? Então assim... E também não adianta regar ao meio-dia, né? Não, exatamente. É início ou fim do dia rega, né? Tá. Não no sol alto. E o cuidado da adubação é constante no jardim. Tem que ter as adubações periódicas. Uhum. Mas assim, pode entrar com uma adubação química, que o efeito é imediato. Então teu jardim tá ruim, mas assim, uma adubação química com orientação. Não é porque comprar, o químico pode matar. Não é comprar, jogar. ler a bula e jogar lá. Não, porque daí você pode acabar tendo o efeito inverso. Em vez dele desenvolver, ele vai morrer. Né? Porque é químico. Se pega na raiz da planta, queima a planta, morre. Ok. Né? Então assim, tem que pegar alguém que entenda, um agrônomo, um paisagista, alguém que tenha noção do espaço. Ele vai olhar e vai dizer, não, dá para adubar, ou então, olha, a tua terra tá pobre, é melhor fazer uma análise. Porque vai ter que ter uma correção de pH, ver como tá o fósforo, como que tá a ureia, como que tá todo, um hemograma da terra, vamos assim dizer. Ok. Né? Mas por base, tá em ordem o jardim? Perdeu a adubação do preparo do inverno? Faz agora tranquilo, mas com critério e cuidado. Isso quer dizer, e quando você enfrenta aquela situação de que você faz todo o projeto, cuida, aí depois, olha, obrigado, viu? Porque o zelador ficou aqui o tempo todo, ou colocou outro funcionário que ficou aqui, como um mico de circo, para pegar o que você faz. Ele pegou. A movimentação da mão ele pegou. E estraga tudo. Então, é o risco que você tem, porque assim, você tem um projeto, você tem a implantação e tem a manutenção. Ok. Uma manutenção mal feita faz perder tudo que está feito para trás. Né? Porque o teu projeto que definiu as espécies... Que aí a recuperação é trocar mesmo. Então, às vezes você consegue consertar algumas áreas, às vezes não, o estrago é grande. Porque tem vegetação, por exemplo, que não aceita poda, o cara vai lá e poda. Acabou a planta, tem que trocar. Ok. Né? Ou então ele resolveu dar um toquinho, pessoal, né? Então ele mudou a formação, fez aquela misturinha, sabe aquele mix de tudo um pouquinho para ficar mais alegre, colorido, aí vira aquela bagunça, você tem que mexer em tudo de novo. Eu tive uma experiência ótima. Eu, quando fui síndico de um prédio, eu não gosto de roseira. E o prédio tinha roseira. Então eu tirei a roseira e botei tudo num canto. Entendi. Né? Aí, puxa vida, eu fui... Massacrados. E ainda,
a pessoa que estava pegando podou a roseira. Errada. Aí que quiseram me matar. Eu tive que trocar todas tem as época roseiras. certa de poda. Então, tem planta que nem roseira. Tem época certa de poda. Para transplante tem que ter um preparo, né? Arrancar e levar. Aliás, nenhuma planta se arranca e leva. Chama-se sangrar. Que Então, você seria começa a cortar, por exemplo, uma árvore, uma palmeira, um arbusto formado. Você vai pegar o diâmetro da copa, é o diâmetro do torrão dele. É proporcional, a raiz à copa. Tá, Por isso que ok. o ficus tem uma raiz absurda. Olha o tamanho que ele vai ficando, Ok. né? É proporcional. O equilíbrio, né? Senão ela tomba, né? Então, assim, você vai cortar a raiz em volta, né? Deixar a terra bem fofa, mas não solta embaixo. Aí, dependendo da época do ano, leva 1 mês, 2, 3. Essas raízes dessa terra fofa vão começar a brotar. Quando isso começar a brotar, você corta embaixo e transplanta, porque ela já enraiza e não sofre tanto. Então não é tirar daqui, bota pra lá. Uma planta pequena, sim. Agora, uma planta de porte já formado, se você não quer ter o risco de perder, não. Que nem a palmeira que vocês esquartejaram. Sangrar e transplantar, por exemplo. Entendi. Então, Última questão, que nós já estamos aqui com o tempo quase esgotado. E a tal da orquídea que você recebe, ou as plantas que você não quer mais dentro da sua casa, depois que a orquídea morreu, a velhinha vai lá, pega um pedacinho de pano, enrola na árvore. então fica lindo. Bota lá! Eu sou totalmente... Eu adoro amarrar orquídeas em tronco de palmeiras. Vai formando. Só que assim, você vai pôr com uma casca de coco, amarrar com fio de nylon para não ficar visível, e ela vai enraizando e vai formando. A árvore e a palmeira fica muito bonito sabendo fazer. Ok. Mas não é assim, com paninho ou com saquinho plástico, né? Você Você pega uma fibra de coco para cobrir a raiz para não ficar exposta, fiozinho de nylon transparente, vai dando acabando, vai pregando assim, passando por igual na árvore, vai preenchendo. Aquilo quando floresce fica lindo, é um efeito ornamental lindo. O duro é quando você vai fazer as visitas do prédio e você vai encontrando vasos novos que você não colocou lá, né? Alguém que aí você vai perguntar, de onde veio? Não, é fulano lá que não vai querer mais, deixou aqui. Nos meus clientes eu organizo assim de forma, os moradores entregam, alguém, zelador, alguém fica responsável por colher, e no dia que nós fazemos da maneira correta, na árvore ou na palmeira. Ok. E vai organizando. O que não dá para aproveitar não é aproveitado. Ok. Né? Porque você tem que ver também o que vai pôr. Porque né? senão vira confusão. E tem coisa que não pode... tem como aproveitar. Infelizmente, daí assim, dá pra moça que trabalha na casa levar, dá pro mocinho lá do prédio, faxineiro, ajudante, servente, pra casinha dele, ele poda, cuida, dá forma, né? Também o jardim não pode ser aproveitamento geral da população, né? e aquilo que não serve pra O sua casa vai servir. socorro é de um jardim. Socorro, bota lá. Não dá pra ser, né? De vez em quando eu pergunto pros zeladores, o que é isso daqui? Ah, fulano foi viajar, deixou pra gente regar aqui. Então, complicado, né? É o cachorro dele, deixou aqui para que eu cuide agora. Eu tenho que cuidar da planta dele, se morrer a planta dele. Né? Então, tem que ter muito cuidado na organização da administração do condomínio, né, com relação a isso. Senão vira bagunça. Mas uma dica para hoje. Quando você vai falar de áreas verdes dentro do condomínio, também tem que ter uma certa regra. Não tão rígida como em outras áreas do condomínio. Mas é uma regra para que você preserve o trabalho que foi feito, que você preserve o investimento que você fez, porque é uma área comum, e não deixa de ser um investimento. Um bom jardim valoriza o prédio também. Carla, muito obrigado. Obrigada. Já passou 1 hora. Que bom, né? Tá vendo? Queria que você deixasse as suas considerações finais, um e-mail para contato se você quiser, ou Twitter, ou Face, o que você quiser de contato. Bom, acho que o importante é ter uma noção de que paisagismo não é despesa, é investimento. Porque é aquilo que você falou, ele valoriza, né, o efeito final. E um bom planejamento, uma boa manutenção, com equilíbrio não vai gerar prejuízo para prédio nenhum, para condomínio nenhum, né? Muito pelo contrário. Então, pensa, olha o que você quer do seu jardim, verifique com o teu síndico, analisa, para ter um efeito bonito para todos, né, na harmonia, e ter um bom uso na área de lazer para todos. Obrigado. Internauta, no programa de hoje falamos sobre paisagismo, acertos e erros. No próximo programa,
nós vamos falar sobre um tema que quase ninguém gosta: inadimplência, verdades e mitos. Estará presente conosco a doutora Luciana Marques de Paula, especialista em cobranças de condomínio. Nós vamos conversar exatamente as questões do dia a dia. Será que tudo pode? Ou será que eu posso bloquear aquilo que o inadimplente quer fazer só por bloquear? Pense nisso e a gente responde no próximo programa. Nossos recados, não deixem de acessar o Sou Síndico e Agora nas redes sociais. O Twitter, @Síndico e Agora. E no Face, Sou Síndico e Agora. Nós estamos lá para isso. O programa de hoje eu quero deixar por uma dedicação póstuma. A amiga que faleceu há alguns anos, Maria Elisa Munhol, mãe da Carla, que hoje eu tive o prazer de estar aqui comigo, dividindo o 9º programa de 2 meses, falando sobre um tema que orgulhava muito a ela: paisagismo. Maria Elisa, esse programa é dedicado a você, minha amiga. Obrigado. Fique com Deus.